Irmãos queridos, graça e paz, bom dia, com temor e tremor, eu te convido para juntos fazermos nossa reflexão neste dia do Senhor, logo pela manhã, atentando para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou Lucas, capítulo 18, verso de número 41, palavras que saem da boca do nosso Redentor: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Que Deus abençoe a sua bendita palavra. Aqui está, meus irmãos, um dos muitos milagres de Jesus, a cura de um cego. João, em seu evangelho, no capítulo de número 20, versos 30 e 31, afirma que Jesus realizou deveras inúmeros milagres, mas há estes milagres registrados nas Escrituras para que pudéssemos crer que Ele é o Filho de Deus e, crendo nele, obtivéssemos vida. Lucas está trazendo para nós a certeza, o fato de que o Messias chegou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja a Deus, porque a salvação veio. Jesus veio salvar suas ovelhas. No capítulo 18, os versículos 31 a 34, Jesus descreve o seu ministério, a sua missão, que é estar naquela cruz. Capítulo 19, versículo de número 10, ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas está trazendo para nós que a plenitude do tempo chegou, o momento da humilhação do Messias, mas também da sua exaltação. O clímax do Antigo Testamento agora está entre nós. O Espírito o ungiu para que ele pudesse apregoar o ano aceitável do Senhor, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Lucas capítulo 4, verso de número 18. Jericó é, na verdade, o caminho para Jerusalém. A multidão está indo celebrar a festa da Páscoa, mas junto à multidão está ele, Jesus, o homem destaque, o Deus entre nós, o Emanuel, e ele está indo para dar a festa, ele está indo para ser o espetáculo daquela festa. Lucas capítulo 23, verso de número 48. No caminho, diz Lucas 18, ele exala misericórdia, ele destila graça. Observem os versículos de número 35 a 37, que ao aproximar-se de Jericó, Jesus se depara com um homem cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Note, meus irmãos, que o milagre começa. O milagre é muito mais do que a cura deste cego. O milagre é Jesus se aproximando de uma humanidade cega. O milagre é que Jesus veio para se aproximar de pecadores e salvá-los. A humanidade é cega, meus irmãos, mas não é surda. Isto mostra que a salvação vem pelo ouvir. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos capítulo de número 10, verso de número 17, Paulo atesta esta verdade. A nossa confissão de fé de Westminster, que nós subscrevemos no seu capítulo 14, no parágrafo 1, falando sobre a fé salvadora, diz que esta fé que nos salva, esta fé que nos transforma, que nos regenera, que nos torna nova criatura, é concedida pelo Espírito Santo de Deus e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra e também dos sacramentos. Jesus está passando, o Verbo está ali, a graça se manifestou salvadora, a graça, esta beleza em movimento, agora está ali, nesta estrada empoeirada, promovendo vida neste cego. Quem está passando, diz a multidão, é Jesus, o Nazareno, como que demonstrando a sua humildade, a sua humilhação. Mas este nome tem todo o poder, que penetra aos ouvidos deste cego de tal maneira que começa a reverter a sua vida, a transformar a sua vida por completo.
Lutero diz que a tarefa do pregador é pôr olhos nos ouvidos dos ouvintes. O nome de Jesus mexe com este cego de tal maneira que a sua razão reavivou. A sua mente agora entra em órbita. Provavelmente ele lembra das histórias do rei Davi. Provavelmente ele recobra as histórias do Messias, das profecias apontando para a expectativa de todo o Antigo Testamento. Versos de número 38 e 39, despertado do sono da morte, ele grita ao léu, sem poder mirar Jesus, mas ao ouvir o nome de Jesus, ele grita: ei Jesus, filho de Davi, um sinônimo de Messias, exaltação, em contraste com o Nazareno. Ele grita: filho de Davi, olha para mim, estou aqui, ninguém me ama. É como que ele estivesse dizendo: ninguém se importa comigo. Mas pasmem, meus irmãos, verso de número 39, Jesus continua, sim, deveras, ele continua, porque ele não veio, Jesus Cristo não veio melhorar a minha vida e a sua. Jesus não veio, meus irmãos, para nos dar dinheiro, para nos fazer prósperos. Pelo contrário, em conhecê-lo, em servi-lo, em segui-lo, para muitos de nós isso pode causar transtornos. O próprio Jesus diz em Mateus capítulo de número 10, que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Ele é o Salvador, ele melhora a nossa vida, mas num aspecto diferente daquele que a humanidade espera. João capítulo 6, versículo 14 e 15, nós quisemos fazer dele o rei do pão, mas ele fugiu de nós porque o nosso desejo é patético. O Senhor Jesus veio buscar e salvar os pecadores eleitos. Lucas 19, verso de número 10, Jesus diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O silêncio de Jesus é ensurdecedor, mas ele não nos trata com indiferença. Ele é um Deus benigno, ele é um Deus misericordioso, ele se compadece de nós, mas ele é Salvador. Ele não é um político, ele não para com o clamor daquele cego desesperado por amor a si mesmo, por recursos como necessidade básica. Não, Jesus é Salvador. Então o cego toma talvez o último fôlego da sua vida e ele clama, verso de número 39, filho de Davi, tenha piedade de mim. Tenha compaixão de mim. Essa expressão ela é tirada dos Salmos e se encontra no Saltério, e ela na verdade é um clamor dirigido exclusivamente a Deus por uma pessoa aflita ou por pessoas aflitas, como o Salmo 123, versículo de número 3, como o Salmo 4, verso de número 1, o Salmo de número 6, versículo de número 2, o Salmo de número 9, versículo de número 13, o Salmo de número 25, verso 16, o Salmo 41, versículo 4, ou então o Salmo 86, versículo de número 16. É um clamor: ei, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É um clamor dirigido a Deus, à pessoa do Salvador. Romanos, capítulo de número 10, Paulo diz no verso de número 13 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma citação do profeta Joel, capítulo 2, versículo de número 32, versos de número 40 e 41. Nós, meus irmãos, fazemos o ordinário, nós clamamos, mas Jesus faz o extraordinário. E diz Lucas, no verso 40, que então Jesus parou. Jesus não é apenas todo-poderoso, mas também todo-amoroso. Preste bem atenção, IPT, Jesus parou. Sim, você, meu irmão, minha irmã, está na agenda de Jesus. Jesus parou, sim. Cristo começa a trabalhar nos olhos daquele coração.
o bálsamo de Gileade, o colírio de Nazaré entra na retina daquele coração e começa a desobstruir os poros daquela alma. Jesus traz sensibilidade, Jesus promove sensatez neste homem ao perguntar, verso 41, que queres que eu te faça? Muito cuidado, igreja, muito cuidado, meu irmão, minha irmã, com a sua oração. Orar é perigoso. Jesus pode te entregar agora mesmo as suas paixões. Jesus pode agora mesmo te entregar com as rédeas da sua vida em suas mãos. Romanos capítulo 1, leia os versos 24, 26 e 28. Deus pode agora mesmo entregar você às suas paixões. Leia o livro de Números, capítulo 11, versos 31 a 33. Deus pode fazer com que você se empanturre agora mesmo com codornizes. Mas, meus irmãos queridos, há exemplos que nós deveríamos seguir nas Escrituras. Este cego é um destes exemplos. Salomão é um outro exemplo. Lembram do primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, versos 5, 9 e 10. Salomão, perante Deus, que o concede também, que pedisse o que quisesse, Salomão pede sabedoria. Diferente dos evangélicos de hoje, que pedem prosperidade, que pedem dinheiro, saúde para dar e vender, os servos de Deus pedem sabedoria, os servos de Deus pedem que eles possam contemplar a Deus mais e mais. Ouça a resposta deste cego. Ele diz no verso 41, Senhor, que eu torne a ver. Diferente daquilo que ele está ali por fazer, ele está à beira do caminho pedindo esmolas, mas Jesus chegou e mudou o itinerário dele. Jesus chegou e mudou as perspectivas de vida daquele homem. Jesus alterou a agenda daquele homem. Jesus alterou o horizonte daquele homem, os anseios, os sonhos daquele homem. Jesus mudou a sua vida. Aqui está, meus irmãos queridos, o milagre. A presença de Jesus é um milagre. A maneira como este homem fala é um milagre. Muito mais do que dar vista, Jesus está dando vida àquele homem. E ele então diz, Senhor, que eu torne a ver. Eu não sei se ele era cego de nascença ou se ele perdeu a sua vista em algum determinado momento da sua vida. O fato é que ele diz, Senhor, que eu torne a ver. E na manhã desse dia, eu gostaria de terminar esta reflexão dizendo, Senhor, eu também gostaria de tornar a ver a Igreja Presbiteriana do Brasil em Taubaté, a amada IPT reunida para cultuá-lo e adorá-lo, aqui ou no novo céu e na nova terra. Senhor, que eu torne a ver o conselho com os presbíteros sempre faceiros e dispostos. Senhor, que eu torne a ver o pastor da igreja anunciando do púlpito as verdades eternas do Senhor. Senhor, que eu torne a ver o pastor visitando e pastoreando o seu rebanho, ó Deus, de fato e de verdade. Senhor, que eu torne a ver a junta diaconal, sim, os diáconos servindo com alegria e com a atenção que lhes são peculiares. Ah, Senhor, que eu torne a ver a equipe de música entoando cânticos e hinos espirituais ao Senhor. Sim, meu Deus, que eu torne a ver as cozinheiras da igreja adornadas, paramentadas, de avental e touca, preparando e servindo aquela comida que só elas sabem fazer. Sim, ó Deus, que eu torne a ver os professores e professoras ministrando aulas que exaltam o teu nome e edificam e equipam os crentes. Sim, Senhor, que eu torne a ver a UCP correndo pelos corredores da igreja, a UPA trocando ideias, a UMP sempre engajada.
Ó Senhor, que eu torne a ver a SAF em ação, ao PH, a festa do milho. Sim, meu Deus, que eu torne a ver a membresia da IPT reunida e cooperando com a expansão do reino do Senhor. Meu Deus, que eu torne a ver o estacionamento da igreja. Sim, o estacionamento cheio novamente de veículos que levam os crentes para ouvirem e adorarem o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que eu torne a ver a minha casa não como uma prisão domiciliar. Senhor, que eu torne a ver os meus vizinhos não como ameaças. Senhor, que eu torne a ver a minha cidade não como um leprosário, a minha nação e o meu estado não infectados, mas santificados pelo Senhor. Ah, meu Deus, que eu torne a ver a Ti como um Deus Pai, justo, santo, misericordioso, bondoso e lindo. Sim, meu Deus, que eu torne a ver o Seu Filho, Jesus Cristo, como tesouro e amado de minha alma. Que eu possa ver o Espírito Santo novamente, não como alienígena, mas uma pessoa atuante no meu coração. Lucas termina, meus irmãos queridos, com os versos 42 e 43. Diz o texto que Jesus o cura imediatamente, mas há mais milagres aqui. Diz o texto que todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus, e ele, o cego, seguia Jesus. Ele não ficou ali inerte, ele não ficou ali agora mais esperto, com olhos abertos para saber a quem pedir. Não, dinheiro, esmola, beira do caminho é para cegos. Ele agora vê e pela fé ele contempla o seu Salvador e segui-lo. Que prazer! Seguir Jesus é a nossa riqueza. Jesus, só de ouvir tua voz e de sentir teu amor. Jesus, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome! Um abençoado dia do Senhor, um beijo no seu coração e até breve, se Jesus assim nos permitir. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma